Ricardo Nunes, peço que vá à plenária. Da LDO, da Comissão de Finanças. Obrigado, nobre vereador Jonas Camisa Nova, presidente da Comissão de Finanças. É muito grande ver essa casa cheia, com as pessoas vindo aqui falar sobre as suas reivindicações. E eu queria fazer um discurso aqui bastante didático, de algumas situações que nós queríamos, como Comissão de Finanças, não deixar como definido, mas deixar para a reflexão dos senhores e das senhoras com relação ao tema de hoje, dessa audiência pública, 10/6/2016, aonde o tema é orçamento do município e o índice de reajuste do funcionalismo público face aos reajustes salariais do servidorismo público aplicado nos últimos anos. Esse é o nosso tema da audiência pública de hoje. Nós estamos no processo de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Antes, eu queria fazer um parênteses, queria agradecer muito ao secretário de Finanças, Seron, deixar aqui consignado, secretário, o senhor está sempre participando, está sempre vindo nessa casa, eu acho que isso é bom a gente sempre deixar enfatizado, da importância que é ter um secretário que sempre vem, discute, participa, que vocês todos saibam, não é o que tem acontecido com outros secretários, mas do secretário Seron de Finanças tem sido realmente um motivo de muita alegria para essa Câmara Municipal, de tê-lo sempre presente. Muito obrigado, eu queria uma salva de palmas. É só assim que a gente consegue avançar com o secretário escutando, né, e participando. Bom, nós estamos na discussão do processo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi muito ativa a participação dos sindicatos, dos representantes, dos funcionários públicos, com relação aos admitidos, ou seja, vários setores do funcionarismo público, dos conselheiros tutelares, enfim, todos que vieram participando e aqui estão presentes hoje. Diante dessas ações das audiências públicas, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós já aprovamos na Comissão de Finanças o primeiro relatório e a Comissão de Finanças achou por bem incluir dentro da LDO alguns itens, que eu não vou falar todos, vou falar especialmente com relação ao que concerne essa audiência pública, que foi inclusão no artigo 5º do inciso 12, que é a valorização salarial das carreiras dos servidores públicos. No artigo 6º, no inciso 1º, o artigo 6º, para não ficar perdido, né, o assunto, o artigo 6 diz o seguinte: as metas e prioridades da administração municipal para o exercício 2017 são aquelas especificadas no anexo das prioridades e metas. Aí tem o parágrafo único, sem prejuízo do disposto no caput desse artigo, são prioridades e metas da administração municipal para o exercício 2017, e vem os itens que eu relato, o item 1. Programa de recuperação salarial para o funcionarismo dos funcionários admitidos. Inciso 2. Nomeação dos candidatos aprovados em concurso público. Participação ativa de vários, mas em especial das assistentes sociais, que participaram ativamente das audiências públicas. Então, a Lei de Direitos Orçamentários ela precisa dar um norte com relação ao que a gente vai querer para a cidade, com relação ao nosso orçamento, que tem tudo a ver com a questão da recuperação salarial. Antes de entrar no tema da nossa proposta para vocês analisarem, né, a proposta da Comissão de Finanças para vocês analisarem, para a gente discutir junto e para saber se definitivamente essa será a proposta incorporada pela Comissão de Finanças, né? Então, eu coloco aqui para vocês discutirem e nos darem um retorno. Antes de dizer essa proposta, eu queria falar para vocês um pouquinho com relação ao funcionamento da casa, a questão das audiências públicas, a importância que é debater os assuntos e também compartilhar com vocês uma dificuldade que às vezes nós temos de fazer alterações aqui na Câmara Municipal e o Executivo alterar. A gente faz um monte de audiência pública, né, discute o assunto, a sociedade vem nos traz as reivindicações, nós acolhemos e depois existe uma alteração. E eu queria deixar um exemplo para a gente poder refletir e por isso eu fiz questão de enfatizar a presença do Seron, que é uma pessoa, um secretário muito participativo, e a gente depende muito que o trabalho da Câmara seja conjunto com o Executivo, né, para a gente ser muito prático nas questões. O exemplo que eu quero deixar para vocês foi na peça orçamentária de 2015, do ano passado. Nós discutimos no final de 2014, por exemplo, uma questão, e eu peguei um exemplo que está na imprensa, nós discutimos muito a questão do Teatro Municipal, e detectamos lá alguns contratos um pouco fora do padrão republicano. E a peça orçamentária que o governo mandou para cá era uma proposta para o Teatro Municipal
da fonte 00 do Tesouro Municipal de R$ 122.165.121. 122 milhões. Lembrando que era 60 milhões o orçamento do teatro em 2013, 80 milhões em 2014 e estava previsto 122 milhões para 2015. Nada contra o teatro, pelo contrário, mas o teatro as pessoas pagam o ingresso para entrar, atinge um público que não é o público da periferia, né, e que a gente precisaria ali ter uma ação. Qual foi a ação da Câmara Municipal, onde inclusive eu fui relator? Nós fizemos um corte de 15 milhões no orçamento do teatro. E conversamos com as pessoas, chamamos os diretores, falamos, vocês precisam captar recurso com as leis de incentivo, vocês precisam diminuir os custos. Não pode vir um cara lá da Europa, vir aqui por R$100 mil tocar piano. Então nós fizemos um diálogo e a Câmara aprovou o corte de 15 milhões. E o que aconteceu? O prefeito suplementou os 15 milhões e o Teatro Municipal gastou em 2015. Nós aprovamos, então, de 122 milhões, aprovamos 108, mas a Prefeitura foi lá, remanejou e colocou os 15 milhões. Isso dá uma tristeza na gente tão grande, porque hoje a gente está vendo aí todas essas questões que foram aqui levantadas pela Câmara em 2014, das possíveis situações de má gestão do recurso público. Nós fizemos a nossa parte. O Executivo foi e desfez tudo que nós construímos aqui. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque essa discussão de hoje, a gente precisa fazer junto com a Secretaria, com o Executivo, junto com vocês, para que a gente não faça aqui um relatório, chega lá, eles mudem tudo de novo. Eu acho que é muito importante, novo presidente Jonas, deixar esse exemplo, Nomura, tanto que a gente discutiu aqui esse assunto. Bom, dito isso, outra questão da LDO que a gente precisa discutir, e a gente precisa ter um entendimento de que a discussão do orçamento da cidade não é só discutir as solicitações, as reivindicações de aumento salarial. A peça orçamentária, o recurso da cidade, é de todos os senhores, é de todos nós. E quando a gente faz um bom uso do recurso público, aí você consegue remanejar recurso para aquilo que a gente quer. Então não fica aquele diálogo, não tem dinheiro, e às vezes não tem dinheiro porque gastou mal gasto em outro lugar. Dentro dessa linha, outras inovações nós estamos trazendo no relatório da Lei de Direção Orçamentária. É preciso compartilhar com vocês isso. O nosso assunto aqui hoje vai além de reivindicar. Eu acho que nós temos que ter uma nova cultura de discutir a cidade. A cultura de vocês participarem, de fiscalizarem, de poder entender aonde deve ser investido o dinheiro público, né? Nós temos uma questão muito séria, que é a questão da dívida ativa. Nós temos 77 bilhões com relação à dívida ativa, são recursos que deixaram de pagar a Prefeitura, e nós não temos ações de recuperação desses recursos. Esse recurso é nosso. Então, nós estamos inovando na LDO um dispositivo de que esse assunto seja sempre tratado, discutido, analisado, para que a gente possa não deixar isso de lado. A gente precisa, né, é um dinheiro que é da cidade. Então, é um dispositivo importante que nós estamos trazendo. Por fim, não marcaram meu tempo? Mas eu estou acostumado a falar 3 minutos, eu já estou quase que automático aqui. Vontade, mas não é para abusar, não. Não vou abusar. Então, só para concluir, porque tem outras pessoas para falar, outras questões que nós estamos colocando, por exemplo, com relação aos subsídios. E para falar do subsídio, eu vou usar também uma forma didática, dar um exemplo de um caso. Subsídio do transporte. Nós tivemos em 2013 um subsídio de 1 bilhão e 400 milhões. Em 2014, 1 bilhão e 700 milhões. Em 2015, 2 bilhões. Em 2016, se andar do jeito que está sendo executado até agora, deve chegar em 2 bilhões,4. O que a gente está imaginando? Tentar pôr um teto nisso. A proposta do relatório é de que os subsídios não possam ultrapassar os índices do IGPM, porque senão fica uma coisa desenfreada, né? Então é um debate que a gente tem que ter, que a gente precisa discutir com relação à peça orçamentária. E aí, falando do tal do 0,01, nós temos que sair daqui com uma proposta, ou o início de uma discussão de uma proposta, né? Como é que a gente consegue propor para o Executivo? Como é que a gente fala para o Seron? Olha, existe algo viável para discutir esse assunto do aumento salarial. Tudo é muito atrelado à questão da receita da cidade, né? Então,
Hoje eu distribuí para vocês, aí não sei se já receberam, uma planilha que fala com relação à evolução das despesas de pessoal e receita corrente. Existe um histórico de 2005 a 2015, deve estar na mão dos senhores e das senhoras. O que nós estamos pensando para iniciar uma proposta? Não é uma proposta fechada, é o início de uma ideia de proposta, de que os valores de correção salarial possam ser atrelados à questão da receita corrente. Se vocês observarem na planilha, nós estamos tendo um aumento da receita corrente. O que pode acontecer de ruim nesse processo? Em algum momento a receita corrente pode diminuir, mas é real de que se a receita corrente, se os recursos que a prefeitura vem assumindo, vem aumentando a sua receita, é óbvio que se você aumentou a receita, você tem capacidade de fazer o repasse para o aumento do funcionário público. Então, é uma proposta real, que precisa ser discutida, se vocês querem, se vocês não querem. Conversava aqui agora há pouco com a nossa assessoria, e, por exemplo, a USP fez lá uma situação de atrelar o recurso da USP com a arrecadação do ICMS. Se não me engano, 7 ou 9%. Conclua, vereador. Vou concluir. E agora o ICMS subiu, teve muito recurso, agora o ICMS caiu, então perdeu o recurso. Mas se a gente pegar aqui o histórico, né, vocês vão ver aí, em 2015 a receita corrente líquida foi de 14 bilhões, em 2006, 16 bilhões, pulando aqui para não tomar muito tempo, em 2013 foram de 34 bilhões, 2014 37 bilhões e 2015 43 bilhões. Então nós estamos tendo um aumento bastante considerável da receita corrente líquida. Então fica para vocês pensarem, queria agradecer demais a presença de vocês e as coisas se constroem assim, conversando, discutindo e parabenizar aqui todos os senhores vereadores, senhores secretários, parabéns pela iniciativa da Comissão de Finanças. Um abraço a todos. Obrigado, Ricardo.